O Via Justiça de hoje é sobre o aprisionamento de mulheres no Brasil. Nossos convidados, a juíza Miriam Vaz Chagas, da Vara de Execuções Penais de Ribeirão das Neves, e o defensor público Tiago Dutra Vaz de Souza. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Vamos começar este programa com a análise dos enunciados do FONAP, o Fórum Nacional de Alternativas Penais, realizado pelo CNJ em agosto no Maranhão. Foram aprovados 4 enunciados em relação às alternativas penais ao encarceramento feminino. Primeiro enunciado: observados os critérios de organização judiciária, recomenda-se a criação de varas de execução específica para o cumprimento de penas impostas às mulheres. Doutora Miriam, qual é a importância deste enunciado? Sem dúvida nenhuma que é de grande importância esse enunciado, porque isso significa uma política pública de gênero, que privilegia a situação da mulher. Mas eu acho que ainda considerando que a população carcerária feminina representa 5% da população carcerária brasileira, eu acho que nós ainda vamos caminhar um pouco mais para que tenhamos as varas de execução penal femininas. Este enunciado teve votação unânime e virou moção do FONAP. Qual é a situação destas varas no Brasil, doutor Tiago? Olha, eu sinceramente não tenho conhecimento de nenhuma vara, né? Realizei uma pesquisa e não encontrei nenhuma vara criada especialmente para as mulheres, né? Obviamente essas varas devem ser criadas por lei, né? Pela lei de organização judiciária. E realmente há uma urgência de que isso seja tratado, né, pelo judiciário brasileiro, porque a situação, né, a situação da mulher encarcerada é muito distinta dos homens, né, que são encarcerados. Então é uma situação de urgência enfrentar esse tema. Doutora Miriam, então essas varas específicas não existem em Minas Gerais? Não existem. Nós temos separadamente os presídios femininos, mas as varas de execução, elas não existem de fato, porque por isso aquilo que eu disse, 5% da população carcerária muitas vezes não justifica você direcionar um único juiz para atender tão pouca a população carcerária, um universo menor. Os enunciados do FONAP sobre encarceramento feminino consideram o papel social e familiar da mulher e o grande número de casos de mulheres que têm um mandado de prisão expedido. Segundo o enunciado, com aprovação unânime, incumbe ao juízo responsável pela custódia observar, quando da notícia da prisão, junto ao Conselho Tutelar, ao próprio núcleo familiar, à própria unidade prisional e ao juizado da infância e da juventude, a manutenção dos vínculos de maternidade da mulher presa. Como deve ser feita essa observação pelo juiz, doutora Miriam? Sim, no momento inicial, você deve indagar a própria presa ali naquele momento, se ela é gestante ou não, se ela possui filhos e qual a idade desses menores, para que nos mandados de prisão conste expressamente essa situação e se dê um tratamento que se recomenda à situação da mulher nesses casos. E doutor Tiago, como que são mantidos esses vínculos da maternidade da mulher presa? Olha, a gente tem algumas experiências de sucesso aqui em Minas Gerais. Na comarca de Varginha, foi até um projeto premiado pelo Prêmio Novari, né, em parceria do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, em que as mulheres encarceradas lá de Varginha, durante o dia elas iam para o NUCAP, que era o Núcleo de Capacitação para a Paz, e nesse NUCAP elas realizavam suas tarefas diárias, né, trabalhos, e cuidavam de seus filhos. E à noite voltavam para a unidade prisional. Esse foi um projeto premiado no último Novari e que realmente merece uma replicação em todo o estado e todo o Brasil. Presas, doutora Miriam, em condição de maternidade, devem ser tratadas com penas alternativas? O que diz a lei a respeito?
A lei não faz essa distinção. Só que eu entendo que você deve sim privilegiar a aplicação de penas alternativas nesse caso, como essa atitude aí do juízo de Varginha, porque você deve sempre procurar manter os vínculos familiares. E a presa, em regra, ela não é uma delinquente perigosa. Então, eu entendo que realmente, nesse sentido, se você aplicar penas alternativas, você tem uma chance maior de possibilitar a ressocialização da presa nesse sentido. Doutor Tiago, os mandados de prisão hoje desconsideram o papel social e familiar da mulher presa? Quais as consequências disso? Olha, a situação especial da mulher, de ser uma mãe solteira, com alguns filhos, ou arrimo de família, isso vai ser detectado após o cumprimento do mandado de prisão. Né? No mandado de prisão não se foi feito, não se tem essas informações prévias para realizar essa situação. Quando ela é inserida no sistema, a assistente social vai fazer toda uma avaliação da sua situação de vida, a psicóloga, e aí sim tomar providências para considerando a sua situação de mulher, né? Então, como que deverão ser formalizados esses mandados? Talvez devesse constar uma recomendação expressa nesses mandados que o profissional que esteja ali com aquela presa avalie a sua situação, a sua condição peculiar, né, de gestante ou não, de possuir filhos menores ou não. Então, é interessante que conste do mandado de prisão essa advertência. Terceiro enunciado, também aprovado por unanimidade. O cumprimento de penas restritivas de direitos impostas às mulheres deverá observar condições que respeitem, dentre outros aspectos, eventual gravidez e o cuidado aos filhos. Doutor Tiago, quais são as penas restritivas impostas às mulheres? Olha, são as previstas no Código Penal, né? Sem distinção, porque a lei não faz essa distinção em relação ao gênero. São prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, restrição de direitos, né? Prestação pecuniária. Essas são aplicadas a qualquer tipo de sentenciados. Obviamente, há uma possibilidade na LEP de se adequar às penas restritivas de direito para a situação do preso. Não se faz a distinção de preso homem, preso mulher. O que a gente pode notar é uma situação de uma presa que vier a ficar grávida, por exemplo, durante o cumprimento de uma pena alternativa, ser alterado ao cumprimento dessa pena alternativa para outra mais adequada à sua situação. Quarto enunciado, também transformado em moção por unanimidade. As unidades prisionais que se destinam à mulher devem ter estrutura compatível com as peculiaridades da sua custódia, de eventual gestação e da guarda dos filhos menores, a ser inferida desde a triagem inicial. Doutora Miriam, como deve ser essa estrutura compatível a que o enunciado está se referindo? Certamente que as unidades prisionais brasileiras, e em especial em Minas Gerais, elas não são adequadas ao gênero feminino. Então, realmente, deve haver políticas públicas de gênero que busquem estruturar essas unidades prisionais considerando a situação especial da mulher. Então, o que deve ter essas unidades? Berçários, creches para que os seus filhos menores possam estar ali, numa situação em que a presa esteja amamentando, né, que seja parturiente ou esteja prestes a ganhar o seu bebê. Então, essas unidades prisionais, elas devem realmente se estruturar para isso. No estado de Minas Gerais, existe um centro de atendimento à gestante na comarca de Vespasiano. E todas as presas são direcionadas a essa unidade prisional para atendimento tão logo seja detectada a sua gravidez. As presas em todo o estado? Sim, elas são direcionadas para esse centro, porque lá realmente possui a estrutura necessária e adequada para atender a presa gestante e também aquela que já ganhou o seu bebê até o período mais ou menos de 1 ano. Você tem aí esse atendimento prioritário e direcionado à mulher, mulher encarcerada. Doutor Tiago, com relação à guarda dos filhos menores, quais são os aspectos psicológicos a serem observados na convivência dos filhos com as mães na prisão? Olha, fazendo referência a esse centro de atendimento, lá em Vespasiano, que eu tive a oportunidade de atuar lá por
por alguns anos, realmente é uma experiência interessante, né? As presas que têm, né, a gestação detectada são encaminhadas para lá, de todo o estado, e lá tem a possibilidade de receberem todo o atendimento, né? Psicológico, pedagógico, material do estado. Não é o ideal, porque o ideal seria ficar perto de suas famílias, e como muitas são pobres, não têm a condição de receberem visitas de parentes. Mas é uma decisão pragmática do Estado, e as crianças, mesmo naquele ambiente, que não é um ambiente vamos dizer assim... o ideal, né? O ideal, mas que também não é aquele ambiente característico de um presídio, é uma escola adaptada, né? E não há grades nos alojamentos. De certa forma, essa consequência psicológica de estar vivendo dentro do cárcere, ele é amenizado, né, por essa característica do prédio. E eu entendo também que o atendimento deva ser feito às famílias da presa, aos seus filhos, entendeu? O atendimento ele deve ser conjunto. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e o encarceramento feminino no Brasil. Participam do programa a juíza Miriam Vaz Chagas, da Vara de Execuções Penais de Ribeirão das Neves, e o defensor público Tiago Dutra Vaz de Souza. Vamos ver agora a opinião de Vanessa Andrade de Barros, psicóloga, professora da UFMG e pesquisadora do Observatório Nacional do Sistema Prisional. Perguntamos para ela como é a ressocialização da mulher que foi presa. A mulher encontra melhores condições de ressocialização do que o homem. Primeiro que elas não carregam esse estigma tão forte, que marca tanto, do egresso do sistema prisional. A mulher ela consegue se inserir em atividades cotidianas de uma forma mais efetiva do que os homens. A mulher consegue se envolver também em redes de apoio social, ela consegue participar de grupos, ela busca, né? Nós temos observado que a mulher busca, de fato, formas de se integrar novamente à vida cotidiana. Agora, é importante dizer que a sociedade que produziu essa mulher criminosa é a que vai receber essa mulher de volta. Então, se não muda a sociedade, dificilmente a gente pode falar em ressocialização. Vamos comentar a fala da psicóloga Vanessa. Doutora Miriam, ela fala que para a ressocialização para a mulher é mais fácil do que para o homem, né? Mas a realidade, a gente ouve dizer que a prisão para a mulher é mais difícil do que para o homem. Gostaria que a senhora comentasse a fala da psicóloga com esse contraponto. Sem dúvida nenhuma. Nós temos até números a respeito disso, que o índice de ressocialização da mulher hoje chega a 80%. E se você direciona a mulher para atividades que sejam adequadas à sua condição, esse índice ainda é maior. E eu entendo realmente que você sempre deve buscar atividades junto à sociedade, até porque você tem que fazer um link para que depois essa mulher retorne às suas famílias, ao seu meio social e se reinsira de maneira adequada. Então você deve buscar atividades que sejam compatíveis com essa situação dela. O senhor gostaria de comentar a fala da psicóloga, doutor? Sim, com certeza. A característica, né, da mulher, né, no crime é muito distinto do homem. Por exemplo, a maioria o tipo de crime que elas cometem é tráfico de drogas, e mais da metade, e crimes contra o patrimônio. Então, normalmente... Ligadas ao uso de drogas também. Hoje nós temos muitas mulheres usuárias. Muitas mulheres usuárias. Seja para fins de uso, né, manter a sua dependência, ou para mesmo sustentar, né, a sua casa, quando o marido, né, já tem uma vida envolvida em criminalidade, o marido é preso, ela tem que se sustentar, e uma forma de fazê-lo seria
ou através do tráfico de drogas, ou através do crime contra o patrimônio. O tráfico de drogas é o que mais acontece em termos de prisão de mulheres, não é isso, doutora? Sim, eu busquei dados a respeito disso. Hoje, no estado de Minas Gerais, considerando as presas encarceradas, nós chegamos a um percentual de quase 85% ligadas ao tráfico de drogas. Se não é o tráfico em si, são crimes contra o patrimônio que justifiquem a manutenção do tráfico ou justifiquem a manutenção do usuário de drogas. E crimes, homicídios? Não, é muito baixo o índice de homicídios. É o terceiro crime mais cometido, mas não é um crime, a mulher não tem, quando pratica um crime, não tem uma índole violenta na prática do crime. Uhum. Normalmente, quando há crimes contra a vida, são crimes passionais que envolvem violência doméstica, a mulher vive naquela situação de violência doméstica e toma uma atitude e pratica um crime contra a vida. Mas não é um crime contra a vida que tem como pano de fundo o tráfico de drogas ou um crime contra o patrimônio, por exemplo, o roubo. Vamos dizer assim, uma criminosa que não tem a mesma característica dos homens. Né? Qual que é o número de mulheres presas hoje no Brasil? Bom, nós temos um dado que seria 35 mil mulheres, e isso significa 5% da população carcerária brasileira. Só que sofreu um incremento nos últimos 5 anos expressivo. Enquanto a população carcerária feminina ela sobe 50% em média ao ano, a masculina apenas 5% ao ano. Então, é um dado que chama a atenção e que merece a atenção do Estado nesse momento. Doutor Tiago, qual que é o tratamento punitivo dado pela justiça brasileira a mulheres de traficantes, né, que acabam praticando crime por envolvimento emocional e ou dependência econômica dos companheiros? Olha, o tratamento é o que está previsto na lei, não há distinção, né, da questão do gênero, a lei não faz essa distinção, né? A lei pune apenas o fato, né? Obviamente, isso vai ser levado em consideração quando o juiz for fixar a pena, estabelecer a pena, né? Vai ser levado em consideração a culpabilidade. Mas eu digo assim, há encarceramento injusto de mulheres que foram flagradas, né? Portanto, pequenas quantidades de droga que seriam levadas por o cônjuge ou companheiro na prisão? Olha, isso tem muito, né? Na visita que é feita aos familiares, muitas, infelizmente, têm essa prática de levar a droga para dentro da unidade prisional pelo pedido ou coação do companheiro, né? É uma característica da mulher de não abandonar o parceiro, mesmo preso, e defendê-lo em qualquer situação. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e o aprisionamento de mulheres no Brasil. Participando do programa, a juíza Miriam Vaz Chagas, da Vara de Execuções Penais de Ribeirão das Neves, e o defensor público Tiago Dutra Vaz de Souza. E como é a assistência da família às mulheres que estão presas? Vamos ver mais uma opinião da professora Vanessa Andrade de Barros, pesquisadora do Observatório Nacional do Sistema Prisional. Então, a mulher ela é muito abandonada no sistema. E ela é abandonada pelo Estado, porque não existem condições adequadas para o encarceramento feminino, e ela é abandonada muitas vezes pelos próprios familiares, pelo seu companheiro. Recebem pouquíssimas visitas se comparado com os homens. Por isso que até existe a legislação o direito a receber visitas íntimas. Mas as mulheres que têm uma relação estável, porque para receber visita íntima tem que ter relação estável, esses companheiros as abandonam, eles não se submetem ao processo burocrático e de exames para receber a permissão de realizar a visita íntima. Doutora Miriam, por que os homens não procuram as mulheres no cárcere para visita íntima? Exatamente o que a doutora Vanessa nos disse aí. Os homens eles não se submetem a esses processos de ingresso no interior da unidade prisional. Eles têm que tirar a certidão de antecedentes para adentrarem as unidades e muitas vezes pelas dificuldades, às vezes que são impostas e pela própria natureza masculina,
as mulheres são abandonadas. Hoje nós temos um dado de que 60% das mulheres nos presídios femininos do estado de Minas Gerais não recebem visita, contrariamente ao que acontece com os homens encarcerados. Agora, e as famílias? Elas abandonam as mulheres quando estão presas? Quer dizer, o estigma é maior para a mulher, quer dizer, não recebe o companheiro, não recebe a família? Exatamente, o estigma é maior para a mulher e eu acho que justamente por falta de uma política pública que proceda a um atendimento dessas famílias, que mantém esses vínculos familiares mais ativos. Doutor Tiago, as prisões brasileiras consideradas escolas de crime, ou escolas do crime, podem ser consideradas ambientes degenerativos para as mulheres presas e suas famílias? Ah, com certeza. As unidades prisionais em nada têm contribuído para o fim, né, da pena, que seria a ressocialização. Agrava a situação na medida que as unidades prisionais que se tornam obsoletas para os homens são as que são utilizadas para as mulheres, né? Então, as mulheres são, se há algum orçamento público destinado ao sistema prisional, a mulher está em último lugar em ser beneficiada com esse orçamento. E, obviamente, que a unidade prisional é degenerativa, não contribui em nada para a ressocialização. Doutora Miriam, por que as mulheres transgridem? Quais os fatores sociais que levam a essa transgressão? Primeiramente, eu acho que o que está mais ligado são os seus companheiros delinquentes. Os companheiros infratores levam a mulher brasileira a delinquir mais. Mas também nós temos que desmistificar essa figura, porque hoje existe a figura da mulher empresária do crime. Hoje nós temos verdadeiras chefes do tráfico de drogas atuando ativamente aí em todo o território nacional e também está a merecer um olhar mais atencioso do Estado para essa questão, esse aumento da mulher criminosa, tanto nos crimes ligados ao tráfico de drogas, como também nos crimes contra o patrimônio. Mas é preciso dizer também, doutor Tiago, que não só as mulheres de classe baixa, em termos financeiros, mas também as de classe alta, as ricas, transgridem. Ah, com certeza. A questão condição econômica não é motivo sine qua non só para a prática do crime, né? Obviamente a criminalidade é distinta, né? A mulher de classe mais alta praticará uma outra modalidade de crime, mas a condição econômica não é condição... Fator que evite, né? A senhora acha, doutora Miriam, que a mulher criminosa e o homem criminoso se igualam hoje em termos de periculosidade? Não, de forma alguma. A mulher, até pela sua própria condição, personalidade, ela tende a ser uma criminosa muito menos violenta do que o homem. Nós temos poucos incidentes, nós temos uma unidade prisional direcionada só ao público feminino em Ribeirão das Neves e nós temos pouquíssimas ocorrências de faltas graves no interior das unidades prisionais, justamente por essa personalidade mais calma da mulher encarcerada. É muito distinta, assim, do homem. A gente está chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais, começando com o senhor, doutor Tiago. E aí eu posso até perguntar até que ponto a sociedade se omite em relação ao encarceramento feminino. A sociedade se omite na medida em que trata a mulher da mesma forma que o preso homem, né? Na medida que as políticas públicas já são falhas para o sistema prisional, em relação à mulher são bem piores. E realmente a mulher deveria ser tratada com mais prioridade no sistema prisional, tendo em vista toda a sua característica, sua possibilidade de ressocialização muito maior, sua responsabilidade no cuidado com as crianças. Então, realmente, uma política voltada para a mulher encarcerada é de importância ímpar. Doutora Miriam, a senhora agora. Bom, eu acho que você deve buscar sempre esse processo de desencarceramento da mulher, buscando aplicar penas alternativas, é um dos enunciados do FONAP aí, justamente considerando essa condição da mulher menos delinquente e da necessidade de que sejam mantidos os vínculos familiares. A maioria das presas são presas mães que necessitam cuidar dos seus filhos.
E uma outra questão que deve ser levantada, que se a mulher tem condições de melhor se ressocializar, nada mais adequado que se criem oportunidades de trabalho no interior das unidades prisionais e que essas mulheres sejam direcionadas a essas vagas de trabalho no interior das unidades prisionais, porque com certeza ela conseguirá fazer uma ponte da sua vida criminosa para a vida ressocializada em sociedade. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Vê Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou vejustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.